Hoje eu venho falar sobre algo muito importante, né, que aconteceu aqui no Brasil. Seria o quê? Né? Já vimos tantas coisas acontecerem e no desenrolar da história do Brasil, e hoje eu vim falar um pouco sobre o cotidiano cultural na Primeira República. Né? Então, assim, o que foi isso? A gente sabe que a nossa cultura, ou seja, a cultura brasileira, ela é riquíssima. Ela tem diversas facetas. E aí, essa cultura, ela vai realmente se expandir. Nós sabemos que o Brasil, ele é um país miscigenado e também é um país cheio de cultura, de diversos cantos do mundo. Então, o Brasil, ele é assim, riquíssimo culturalmente falando. E aí, por onde começar? O que é essa cultura que nós estamos falando hoje, ou que eu venho falar hoje? É sobre justamente a cultura brasileira, o comportamento que a sociedade tinha ao festejar, né, os seus dias de comemorações. Então, assim, hoje eu venho falar sobre o samba de roda. Eu acredito que a grande maioria de vocês já ouviram falar de samba, ou até mesmo sambam, né, por aí nas festas que vocês vão. E aqui sobre essa aula de hoje, nós vamos falar justamente sobre isso, né? Sobre o comportamento dessa sociedade, que é uma sociedade, que essa sociedade que eu estou falando é a sociedade baiana, e vai surgir aí, né, o samba de roda aí no período do século XIX. E aí ela vai surgir aí na Bahia. Bahia vai ser o ponto principal, né? Quem nunca ouviu falar da Bahia, as festas que tem na Bahia, as comemorações que nós ouvimos, ou algumas pessoas já têm ido lá para fazer essa leitura aí, né, desse comportamento e dessa festividade com essa sociedade. Então, hoje nós vamos falar sobre o samba de roda, que é uma das culturas belíssimas que existe no Brasil, principalmente nessa região da Bahia. E com essa cultura, eu acredito que o Brasil inteiro, ele vamos dizer, ele cultua, né? Ele utiliza desse samba de roda para fazer suas festas, suas comemorações. E os negros que vieram para cá, para o Brasil, eles também trouxeram da sua cultura africana, trouxeram esse samba para comemorar, né, o seu dia de trabalho cansativo. Então eles utilizavam isso para tentar despertar e trazer mais ânimo para ele. E que de fato ele acabou sendo considerado, atualmente ele acaba sendo considerado a cultura imaterial do Brasil, porque o samba ele está no sangue de todo brasileiro. Quem nunca sambou, quem nunca dançou, nem quem nunca participou de uma roda de samba, eu acredito que a grande maioria da população brasileira, eles utilizam o samba como algo expressivo, como algo que traz essa festividade e esse comportamento bacana para cada um de nós. E dentro desse ritmo, né, vai trazer as coreografias, a letra dessa música também, ela pode ser letras repetitivas, porque de fato essa que é a forma deles se comportarem. Então assim, eles utilizam pessoas para fazer um círculo, e aí as pessoas acabam realmente utilizando tambores, né, para estar realmente cavaquinho e dentre outros instrumentos, né, pandeiro, dentre outros instrumentos, para poder realmente trazer essa sonoridade para o ouvido de quem está realmente ali como espectador. Então o samba ele é favorável, né? Ele vai trazer também esse comportamento espiritual para a sociedade, onde a sociedade ela vai se divertir constantemente ao grupo de colegas e assim sucessivamente. Então o samba ele foi muito importante, como eu já disse anterior, por isso que ele é considerado como patrimônio imaterial da humanidade. Então, isso foi utilizado para realmente, vamos dizer, a expressão, vou utilizar a expressão batizar o samba como algo original do Brasil, tá? E na Primeira República, o samba foi a primeira, né, expressão cultural existente no Brasil. Né? Tem assim, outras culturas, claro que nós sabemos que tem outros ritmos que as pessoas utilizam aqui no Brasil. Mas assim, consideravelmente o samba de roda foi uma das primeiras culturas existentes aqui para essas festividades
da sociedade brasileira. E assim por diante. E nós sabemos que o samba, até nos dias atuais, né, ele é utilizado, né, para as festividades, para festa, dentre outras. Vocês já ouviram falar, né, dessa expressão, ou até mesmo dessa música: não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. O morro foi feito de samba, o samba é para quem quer sambar. Eu acredito que vocês já ouviram falar disso. Mas voltando para cá, para o nosso quadro, vamos lá. Mais outra pergunta que diz assim: por que o samba de roda é considerado um patrimônio imaterial do Brasil e da humanidade? Claro, como eu disse para vocês, é algo cultural bem do início da nossa civilização, ali no período da proclamação da República, ou dos primeiros anos da República. Isso daí ele não pode deixar morrer de maneira alguma, porque assim, é algo histórico. Como eu disse, é a primeira expressão cultural, né, que nós temos aqui no Brasil, onde se diz respeito dessa parte artística brasileira, que corresponde à questão, né, da música e do pensamento poético desses grandes autores do samba.